pobres, há uns tempos aí, se elas recebessem um dinheiro, elas ficavam vagabundas. O Estado dá um dinheiro para elas, para complementar a pouca renda que elas têm, o pouco salário, e elas ficam vagabundas. Essa era a opinião, talvez ainda seja, eu acredito que ainda é, a opinião dos mais ricos. Principalmente o rico imbecil, que é o que não falta aqui no Brasil, né? E, de repente, o Bolsa Família do Lula fez 1 ano, fez 2, fez 3, o país saiu da miséria, com o Bolsonaro e o Temer voltou a ter miséria, mas no meio disso tudo, o próprio Bolsonaro, que era o maior, aquela figura que dava o maior combate ao Bolsa Família, por conta desse argumento que as pessoas ficam vagabundas, né? Se você receber R$100 a mais, R$200 a mais, você fica vagabundo, você já não faz mais nada, que resolveu o teu problema. Mas ele próprio, no governo, ele aumentou o Bolsa Família quando chegou perto das eleições. Justamente ele que dizia que o programa do PT era eleitoreiro, que comprava voto. Aí quando ele esteve no governo, ele não aumentou, mas quando chegou perto da eleição, aumentou. Aí, em outras palavras, né? Ele realmente acreditava que o programa era eleitoreiro, e ele usou de maneira eleitoreira. Agora, é interessante você ver que esse cinismo, esta cara de pau, porque eles não mudam de opinião, eles continuam achando que o cara fica vagabundo, só que eles dizem, bom, já que ele fica vagabundo, eu vou comprá-lo na vagabundice dele. Então aí ele faz o programa com má intenção. E agora, hoje, teve um espetáculo no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, com Tarcísio também inaugurando o programa de complementação de renda do Estado de São Paulo, e ele recitando a Bíblia e também falando para a mulher dele falar, ele diz que vai erradicar a miséria no Estado de São Paulo nesses 2 anos. Não é interessante? Porque a semana passada o PL lançou a candidatura dele, né? Praticamente. E essa semana ele fez essa festa com 210 prefeitos. 210 prefeitos. O Estado tem 500 municípios, praticamente a metade. Estava com ele ali. Antes não era importante, né? Agora... Até pouquíssimo tempo, o próprio Tarcísio e também a esposa dizem que esse tipo de coisa cria dependência. Bom, mas aí, para amenizar, para dizer que não é um programa eleitoreiro, que não é igual ao Bolsa Família, vai ter um mutirão de cursos profissionalizantes no interior. Não é fantástico? E adivinha quais são esses cursos profissionalizantes? Bolsa, investimento, poupança. Adivinha quais? Não, é fantástico, porque são cursos, todos eles, que a população não precisa, porque ela aprende essas coisas na prática com as pessoas que já trabalham. Curso de cabeleireiro, curso de barbeiro, Eu acredito que se continuar nesse eiro, vai ter o curso de puteiro vindo de quem vem. Já tem muita praticagem. Porque são cursinhos
que não levam a profissionalização nenhuma. Por quê? Porque são profissões que já estão dentro do quadro do aprendizado profissional na própria prática. São pessoas que trabalham junto com alguém e vão aprendendo ali. Ou então fazem cursos do Senac, do Senai, que já está disponível. Então o cara vai chover no molhado apenas para dizer que o programa dele não é igual ao do Bolsa Família. Agora, você vai cair de costa quando você olhar o investimento, né? Olha só, são 10 mil reais para cada família em 2 anos. Em 2 anos, 2 anos e pouco. É um investimento pequeno, eleitoreiro, e que não muda a mentalidade das pessoas. Por quê? Porque as pessoas que eu vi nesse evento, pela cara, né, pelas filmagens, pelas fotos, são pessoas que não acreditam nem um pouco no que estão fazendo. Não acreditam nem um pouco. Não acreditam em nada a não ser naquilo que já acreditavam, que isso aí vai criar a vagabundagem. Mas são pessoas que dizem, olha, vai criar vagabundagem, ótimo, assim a gente compra os vagabundos. É isso que me irrita, né? Eu deveria estar comemorando, né? Você fala, professor, mas já que ele mudou, já que ele está fazendo um programa para os pobres, já que ele quer erradicar a miséria, né? Ótimo, é sinal de que ele veio para um pensamento de esquerda, ou seja, apesar dele ser de direita, o pensamento de esquerda está se tornando hegemônico. Bobagem, gente. Bobagem. Em parte é isso, mas em parte é a ideia de comprar voto na época da eleição. Por quê? Porque não é alguma coisa que ele planejou. É alguma coisa que ele só enfiou agora e que a gente sabe muito bem a maneira como é feito, né? Ora, puxa vida, né? A maneira como esses programas são feitos, porque como é que isso vai ser entregue? E por que os prefeitos? Por que fazer anúncio junto com o prefeito? É porque esses programas tendem a quê? A correr pela mão dos prefeitos. Em outras palavras, o dinheiro vai chegar a partir do momento que você se qualificar junto a um apaniguado político para fazer a corrente. Tanto é que ele não vai começar o programa com todo mundo, ele vai começar o programa só quem está no CAD, no Cadastro Único. Então, é meio esquisito isso, não é? Não é meio esquisito? E aí você vai... É interessante isso, né? Porque aí, paralelamente a isso, sabe o que ele fala? Mas isso aí é um programa emergencial para erradicar a miséria e tal, mas o importante é o emprego, o trabalho. Ora, pera lá, mas ele mesmo está dizendo, junto com o mercado financeiro, de que este volume de empregos que está aí está aquecendo demais a economia e vai ter inflação. Eu não entendo. Precisa do emprego, mas não pode ter porque tem inflação. E aí, precisa do emprego, mas não pode ter porque tem inflação, então eu pego os impostos e carreio, diluo os impostos na assistência social. Não, porque o programa Bolsa Família, ele pressupõe que exista o emprego. Ele pressupõe que a economia esteja aquecida. Ele pressupõe que os juros abaixem para que haja investimento. Agora, o caso do Tarcísio é esquisito, porque pressupõe tudo ao contrário e, no entanto, tem o Bolsa Família. Então, não é uma mudança de mentalidade.
é um oportunismo. É um oportunismo da pior espécie, porque vem com a ideia, né, de você simplesmente porque isso que não entra na minha cabeça. Então ele tinha que mudar a atitude dele em relação ao neoliberalismo. Ele tinha que falar, bom, se eu vou dar uma ajuda, mas a questão fundamental é o emprego, então eu não posso chegar aqui e vir com um discurso que desaquece a economia. Eu tenho que manter a economia funcionando. Portanto, eu tenho que ir lá na Faria Lima e falar, ó, calma lá, gente. Ou então, né, o mercado financeiro está dominando tudo de novo, os juros subiram assustadoramente, e não adianta querer culpar o Galípolo. Já foi um erro querer culpar o Roberto Campos. Agora, o novo erro é culpar o Galípolo. Por quê? Porque a decisão no Banco Central é uma decisão conjunta, gente. E os representantes do mercado financeiro são maioria no Banco Central. Se o presidente bater de frente com as pessoas ali, ele perde autoridade, ele cria conflito. Aí sim ele gera inflação. Porque o Banco Central, né, as pessoas começam a falar, ih, o Banco Central está desgovernado. Não pode, o presidente tem que acompanhar o voto da maioria. E Banco Central não resolve inflação, gente. Já cansei de falar isso, né? Não resolve inflação. O que resolve inflação é uma política de custos de produção. Banco Central é solução para tirar dinheiro da praça, que é solução no âmbito exclusivamente monetário. Mas no âmbito de uma solução estrutural, você tem que diminuir o custo de produção. É assim em qualquer lugar. Então não adianta ficar com esse papo de Banco Central, Banco Central, Banco Central. O problema é todo da interpretação de mundo que a direita quer enfiar a goela abaixo, de que nós podemos, né, viver num regime de fechamento, num regime onde a economia não pode ser aquecida de maneira nenhuma, e aí surge o desemprego, surge a miséria, então você combate isso através de programas assistenciais. Não funciona. O Bolsa Família do Lula funciona porque ele realmente é um complemento. Ou seja, ele pressupõe que haja emprego. Ele pressupõe que nós estejamos numa política de fim do desemprego, como está acontecendo agora por obra do próprio governo Lula. Agora, é difícil você conversar isso, né? É difícil porque o volume de desinformação e o volume de combate da direita sobre o governo Lula é alguma coisa espantosa, gente. Hoje eu estava vendo as manchetes, quase todas as manchetes, gente. Quase todas as manchetes são manchetes completamente mentirosas. Tem uma que dá até... Tem uma delas na Folha de São Paulo hoje que é a seguinte: Lula vai para a Marcha dos Prefeitos, porque tem aí um evento que chama Marcha dos Prefeitos. Faz tempo já que tem esse evento. E ele é recebido sob vaias. Falei, ué, estranho. Marcha dos Prefeitos e o Lula é recebido sob vaia? Não, tá meio... fui ler a reportagem. Aí já começa desmentindo. Começa assim: Lula é recebido sob vaias e aplausos na mesma quantidade. Só que não aparece na manchete. Por quê? Porque o jornal online pressupõe que um monte de gente só lê a manchete. E assim sucessivamente. Aí você vai ver uma nota de rodapé bem pequenininha. Lula assina o programa Mais Especialistas, que era para resolver o número de especialistas no SUS. Assinou o programa. Tá, uma notinha desse tamanho, ó. Baita de um programa importante. Então você percebe que os caras realmente
acham que eles podem enfrentar o Lula. Eles estão convencidos de que dá para chegar. Eles estão convencidos que eles já tiraram o Bolsonaro, que eles já aposentaram o Bolsonaro, que pode deixar o Bolsonaro lançar a pericrente, que eles lançam o Tarcísio e que, né, o Bolsonaro, e que aí o Tarcísio chega na frente e aí a direita tem que encostar no Tarcísio e a juventude do Tarcísio, o dinheiro, faria frente ao Lula em 2026. Basta que as manchetes continuem do mesmo jeito. Basta que a imprensa se mobilize do jeito que ela está mobilizando. Esta é a aposta. Esta é a aposta. E o cara tá na linha, né? Frases bíblicas em todo o discurso, Tarcísio. E, de repente, aparece a mulher dele, que nem sabia que existia isso aí, né? E faz uma fala técnica sobre o programa. Olha só. Olha só. Né? Olha só. Bom, é duro. É duro porque nós não estamos numa disputa, digamos assim, onde, queremos que a esquerda ganhe para que a esquerda ganhe. Não. A gente nunca fez esse tipo de jogo aqui na esquerda reflexiva. A gente quer que a esquerda ganhe quando a esquerda tenha um programa de esquerda que vai ser realizado. Isso aqui não eu quero que o Palmeiras ganhe, eu quero que o São Paulo ganhe. Não, isso aqui não é assim. Isso aqui pode ser. Isso é assim nos outros canaizinhos dos mirins, canalzinho dos babacas por aí, né? Que nós não. O nosso negócio é outro. O nosso negócio é ver o que é que pode ser realizado, que dá para ser realizado. A ideia de que a direita vai ao poder, vai no governo federal, e ela sustenta aquilo que foi construído já, é uma mentira. É uma mentira. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe muito bem. Lembra a história do Fernando Henrique? Me elejam porque eu tenho um passado de esquerda e eu vou, dentro do governo, conter os liberais. Elegemos o Fernando Henrique. Eu não, mas elegeram o Fernando Henrique. O que ele fez? Ele fez um governo muito mais neoliberal do que o próprio Collor. Nem o Collor faria tanto. Ele privatizou tudo. Então, essa história de que, tanto faz, porque há certas coisas que são políticas públicas e já estão consolidadas, não é verdade. O sujeito chama um Paulo Guedes, elimina todos os ministérios, como já foi feito, né? E deixa o país sem possibilidades estruturais de manter aquilo que vinha mantendo. Não pode, gente. Não pode. Não pode, não pode, não pode. O estrago do Bolsonaro foi muito grande. O estrago que o Bolsonaro fez foi muito grande. O estrago do Temer já foi grande. Lembram daquela reforma do ensino médio do Temer? Tá aí até hoje, ó. Não conserta mais. Não se conserta mais. Veja aí a história do INSS, né? O Bolsonaro fechou o Ministério do Trabalho, essa porcaria de fraude iniciou lá com ele, aí estoura no outro, né? Estoura no outro, mas você não tem como, né? Porque as coisas ganharam uma dimensão de estrago que você não sabe onde é que a bomba relógio está contando. Você não sabe. Você está andando o dia inteiro em terreno minado. Porque o cara... ele não fez uma política diferente para cada ministério. Ele extinguiu os ministérios. Eu não sei se a população brasileira se deu conta, né, de que acabou os ministérios. Eu não sei se boa parte da população brasileira que votou no Bolsonaro se deu conta de que ele extinguiu os ministérios. E quando você extingue os ministérios, as políticas vinculadas aos ministérios acabam. Eu não sei se... tem gente que
Porque essa ideia do anarcocapitalismo, do libertarismo, né, do fim do Estado, né, é uma coisa tão maluca que tem gente que realmente acredita. Quantos e quantos funcionários públicos que construíram a sua vida como funcionário público e só tiveram o que tiveram porque são funcionário público, chega para você e fala, o Estado não funciona. Eu tenho um primo que diz que ele estudou na universidade pública e a mãe dele é funcionária, porque ele chegou para mim, justamente por eu estudar na universidade pública e por conhecer o serviço público, eu digo para você que não funciona. Porra, cara. Então a tua vida é uma farsa, né? É muito interessante isso daí, sabe? A ideologia ganha o cara e ela chega no ânus do cara. E a gente faz a reflexão para mostrar para o cara, não é assim. Não é dessa maneira. Não é assim que funciona. Mas é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.